A linhaça, sem sombra de dúvida, é uma semente muito interessante da gente incluir na nossa alimentação. O mais importante é realmente a gente ter uma alimentação variada, uma alimentação que tenha uma composição, né, o mais natural possível. A linhaça, ela consegue auxiliar na redução das concentrações de colesterol. É uma dica importante a gente dizer que é fundamental aumentar a ingestão de água. Vamos aumentar a ingestão de vegetais, né? Sem radicalismos, né? Mas aumentar a ingestão de vegetais, ter uma alimentação mais pró-vegetariana significa mais saúde. A linhaça, ela vai ser importante, por exemplo, para a formação da bainha de mielina, que vai ser interessante para a manutenção dos neurônios, por exemplo. Depressão, ansiedade, ela está relacionada com a alimentação. O que eu poderia te dizer é o seguinte: a alimentação natural, ela é muito protetora em relação a essas alterações emocionais. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu cheguei aqui para conversar sobre uma coisa importantíssima chamada linhaça. Linhaça protege o coração. Linhaça faz diferença na sua vida. É uma semente, é um óleo, é uma farinha, é tudo que você pode imaginar. E eu vou conversar com a professora doutora Glorimar Rosa. Eu já entrevistei a professora doutora Glorimar Rosa há muitos anos atrás, no Sem Censura, quando ela lançou o livro dela. Um livro sobre a linhaça. E recentemente os ingleses referendaram a linhaça como uma semente valiosíssima para a saúde e tal. E aí eu me lembrei da professora doutora Glorimar. E aí comprei na Amazon esse livro aqui, Saúde é Vital, a Dieta da Linhaça, que é da doutora Glorimar Rosa, mas da Sofia Kimi Uehara, tomara que eu esteja falando o nome dela certo, e Vana Lúcia Araújo Monteiro. Esse livro, A Dieta da Linhaça, esse não é o original, esse é o que eu comprei, é uma edição da editora Abril. Tem a foto delas aqui atrás, e aí eu consegui que ela aceitasse fazer uma live com a gente exatamente sobre a linhaça e sua utilidade. A professora doutora Glorimar está na área. Que barato. Sim, estou aqui. Tudo bem, é uma alegria muito grande estar aqui com você essa noite. Que bom. Você se lembra que eu te entrevistei no Sem Censura? Lembro, foi em 2010, se eu não me engano, há um bom tempo atrás. Deus, 13 anos. Eu achava que tinha mais de Isso. 10 anos, então não tão fora da Não, casinha assim. isso mesmo, porque foi no ano que eu publiquei o livro Dieta da Linhaça. Pois é, eu consegui, eu devo ter, você me deu na época, deve estar no Rio, mas eu mudei para São Paulo, não trouxe todas as minha casa continuou montada no Rio. Então eu comprei na Amazon esse aqui, A Dieta da Linhaça, isso. essa versão, entendeu? Isso mesmo, 2010. 2010. E é interessante porque agora, recentemente, os ingleses referendaram, né, a linhaça como uma semente da maior importância. Então, eu queria que você falasse sobre a linhaça e o que você considera os seus estudos, né? Você é uma pessoa... Eu vou te chamar de você, porque eu sou mais velha que você. Claro, agradeço. Claro. Eu queria que você falasse da linhaça, da importância dela na vida da gente, como ela pode ser fundamental para a gente ser mais feliz e ter mais qualidade de vida. É verdade. A linhaça, sem sombra de dúvida, é uma semente muito interessante da gente incluir na nossa alimentação, porque ela tem inúmeras propriedades, né? A gente pode destacar aí o alto teor que a linhaça tem de fibra, né? Uma fibra muito importante chamada lignana, que é importantíssima para um bom funcionamento do trânsito intestinal. Então, as pessoas que sofrem de prisão de ventre, para as pessoas que têm o nível de colesterol alto também, é muito interessante o consumo da linhaça, que a gente recomenda lá nos idos de 2010, em que eu desenvolvi a pesquisa sobre linhaça, a gente conseguiu resultados muito interessantes com apenas 2 colheres de sopa de linhaça, de farinha de linhaça por dia. A gente observou uma redução
da compulsão alimentar, e aí muitas pessoas conseguiam perder peso. A gente observou um grande auxílio, porque à medida que o indivíduo perde peso, há uma mudança do estilo de vida e, consequentemente, uma melhora em vários aspectos da sua vida, né? A gente observa a redução do colesterol, do triglicerídeo, há um melhor controle também da concentração de glicose, além de ser um importante coadjuvante no tratamento do emagrecimento, né? E é importante dizer coadjuvante, porque, na realidade, para a gente obter, né, todos esses benefícios de quaisquer alimento, né, com a ligação funcional, é muito importante que o padrão alimentar seja um padrão alimentar saudável, né? Não existe assim um alimento milagroso. O que existe sim é um padrão alimentar mais saudável. Isso é muito importante, né? Mas a linhaça, ela tem, além do alto teor de fibra, que é muito importante, ela também tem um alto teor de ácidos graxos poliinsaturados, que aí vai ser importante, por exemplo, para inibição da agregação plaquetária e, consequentemente, um bom efeito cardioprotetor, né, na prevenção do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Mas tudo isso, Leda, o que é mais importante que eu quero ressaltar aqui essa noite é que a linhaça é muito boa sim, mas é coadjuvante. O importante realmente é um padrão alimentar saudável, o importante, sem sombra de dúvida, é um estilo de vida saudável. Isso é fundamental. Eu me lembro que nos idos lá de 2010, quando eu lancei o livro, as pessoas faziam fila para comprar linhaça, virou febre, virou moda. E não é bem assim, né? Na realidade, quando eu fiz a pesquisa e que o mais falava é que a linhaça é um bom coadjuvante. É importante a gente consumir essas sementes integrais, sem sombra de dúvida. Torna a nossa alimentação mais saudável. Com certeza, né? Você aumenta a ingestão de fibra, você vai estar ingerindo mais ácidos graxos poliinsaturados, que são importantes para a nossa saúde, mas um detalhe importante, a semente, ela é pouco absorvida, isso é muito importante da gente falar. Por quê? A semente, ela precisa ser triturada antes de ser consumida, porque assim os nutrientes eles vão ser mais expostos e, consequentemente, os benefícios que a gente vai poder usufruir da linhaça vão estar aí assegurados, né? Porque você vai estar expondo muito mais todos os nutrientes ali presentes na linhaça. Então, quem quer incluir a linhaça a partir de agora no seu dia a dia, na sua alimentação, é pegar a semente de linhaça, triturar e consumir. E consumir de que forma? Pode ser consumir no iogurte, pode ser consumir em pães, né, em produtos de panificação de uma forma geral, fazer um bolo, preparar um pão, um biscoito. A gente pode estar valendo, né? Mas ter o cuidado de triturar, porque a semente, se for ingerida de forma intacta, você vai ter uma absorção muito pequena, a maior parte dessa linhaça ela vai ser excretada nas fezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? É bacana realmente dar essa orientação para quem está nos assistindo aqui. E você acha que a gente tem que triturar na hora de usar ou a gente pode triturar antes? Que a gente compra a semente da linhaça. Aí bate no liquidificador ou no CD, porque eu não sei, eu faço no liquidificador quando eu vou triturar alguma coisa. Porque eu não gosto muito daqueles aparelhos que tem muitas peças, porque a gente acaba tendo que lavar um monte de peça, eu me perco naquilo. Aí no liquidificador já dá, né? Aí Já você dá. triturou. Você pode guardar na geladeira, num pote escuro, porque me falaram que num vidro de cor mais amarronzada, por exemplo, em vez de transparente, preservaria mais. Isso faz sentido? Faz sentido, é verdade. E você pode triturar, guardar num frasco âmbar que protege da luz, né? E também fechar esse pote é muito importante. E guardar em geladeira. Sobre refrigeração, você pode consumir tranquilamente. Você não vai perder as propriedades nutricionais assim em horas. Não, você pode triturar, armazenar na geladeira e consumir.
tranquilamente, não precisa triturar a cada momento que você for fazer uma preparação e adicionar a linhaça. Você pode fazer dessa forma. Agora é importante proteger da luz para que não perca, não oxide e também do ar, né? É necessário ser num pote fechado É e âmbar. hermeticamente fechado. Exatamente, isso é fundamental. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Como é que você chegou nesse estudo, nesse livro? Porque você defendeu uma tese sobre a linhaça, não é isso? Na verdade, eu orientei, né? Eu tive alunas de mestrado sob a minha orientação, que aí publicaram artigos sobre a linhaça. Era um projeto de pesquisa, realmente. E, na realidade, como é que eu cheguei? A minha formação, eu sou nutricionista, e uma nutricionista que busca investigar a composição de alimentos e os benefícios que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde. E dentre esses alimentos, né, a linhaça sempre me chamou muito a atenção pela sua composição, né? A sua composição ela é muito rica em fibra, ela tem os ácidos graxos poliinsaturados, e isso tudo sempre me chamou muita atenção. Além da linhaça, eu já investiguei, né, outros alimentos, como a castanha do Brasil, já investiguei a farinha de semente de abóbora, que, sem sombra de dúvida, esses alimentos que a gente joga fora, né, e que esses resíduos que, na realidade, são ricos também, né, como, por exemplo, a semente da abóbora, ela é riquíssima, né? E esses alimentos sempre me chamaram muito a atenção, né? Eu já desenvolvi vários ensaios clínicos com esses alimentos com alegação funcional e a linhaça é apenas um deles, né? Que eu defendo, mas sem sombra de dúvida, não só pelo fato de ser nutricionista, mas o mais importante é realmente a gente ter uma alimentação variada, uma alimentação que tenha uma composição, né, o mais natural possível, menos industrializado possível, aquela máxima de, sem sombra de dúvida, descascar mais, desembalar menos, isso é fundamental para que todos tenham uma alimentação mais saudável e aí sim poder usufruir dos benefícios desses alimentos com alegação funcional. Porque de nada adianta você ter uma alimentação desequilibrada e consumir linhaça todos os dias. Né? Não adianta, não adianta. É importante, esses alimentos podem nos ajudar e para a gente usufruir de todos os benefícios que eles podem realmente nos dar, é importante ter uma alimentação saudável. E por que ela diminui o colesterol, que ela trabalha na reposição hormonal, trabalha nas pessoas da menopausa? Ela ajuda tanto por quê? Por causa dessas vitaminas, desses nutrientes? Em relação ao colesterol, o fato dela ter a lignana, né, que é uma fibra presente na linhaça, essa lignana, ela inibe algumas enzimas que estão envolvidas na síntese do colesterol. E, além disso, de uma forma indireta, quando você consome um alimento rico em fibra, as fibras, elas excretam os ácidos graxos, ácidos graxos não, os ácidos biliares, e esses ácidos biliares, quando são perdidos, né, eliminados, excretados, eles devem ser sintetizados novamente. E essa nova síntese vai mobilizar o colesterol endógeno. E dessa forma, a linhaça ela consegue auxiliar na redução das concentrações de colesterol. Olha só. E aí Isso é ela também bacana. é muito legal. E ela também diminui a incidência do diabetes, então? Porque ela Sim, deve reduzir também. o açúcar no sangue também, né?
É verdade, é verdade. Mas aí é importante a gente diferenciar o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Aí a gente está falando do tipo 2, que é Hum. aquele que é adquirido geralmente na vida adulta e que normalmente está mais relacionado a uma alimentação desregrada, ao excesso de peso. O diabetes tipo 2, a linhaça pode ajudar bastante esses indivíduos a controlar a sua glicemia, o seu açúcar no sangue. Isso é bem interessante. Por quê? Pelo alto teor de fibras solúveis que ela apresenta na sua composição. Essas fibras solúveis, elas lentificam a absorção da glicose e assim vai facilitar a concentração da mesma, né? Tornando a absorção da glicose mais lenta, ajuda esses indivíduos com diabetes tipo 2 a controlar melhor a glicemia. Agora, todo indivíduo que aumenta a ingestão de fibra, é uma dica importante a gente dizer que é fundamental aumentar a ingestão de água. É fundamental. Porque se a ingestão de fibra não for acompanhada por uma maior ingestão de água, a tendência é que esse intestino ele fique preso. Faz sentido, né? Porque mais fibra e pouca água, você vai entupir os canais de Exatamente, eliminação. exatamente. Então, quem não gosta de água tem que pensar, né, que aumentou a ingestão de fibra, vai ter que beber mais água. E é tão difícil, é engraçado. Eu não sei se com a idade piora, eu achei que com a idade piorou. A ingestão de água fica mais difícil quando você está mais velho. Não sei se a gente sente menos sede, ou se a gente tem mais preguiça de ir ao banheiro, mas as pessoas mais velhas tomam menos água, sabe? Eu tenho água por toda parte, aqui na minha mesa, perto do computador, mas eu tenho dificuldade. Quando eu olho, eu não tomei água nenhuma, sabe como é? Eu tenho que E, concentrar nisso para poder. Tenho que pensar para agir. Não é um ato natural, como deveria entendo. ser. Entendo, estar realmente mais relacionado com essa coisa de, eu não quero ficar urinando o tempo inteiro, então vou beber menos água. Pode ter uma forte relação, né, Uma preguiça. com a preguiça. É verdade, é verdade. E, Que a gente sabe que pode dizer, pode dizer. A gente sabe que com o avançar da idade, né, a palatabilidade ela se modifica realmente, né? A pessoa quanto mais idosa, há uma necessidade de mais temperos nos alimentos, porque a palatabilidade realmente fica alterada, é modificada assim. E a menopausa? A menopausa e a linhaça? A Ah, linhaça também tem um sim. papel importante nessa questão dos hormônios? Sim, ela tem os fito-hormônios, né? Eu já tive pacientes minhas que não menstruavam há muito tempo e aí começaram a usar a linhaça, né? E voltaram a menstruar. Né? Então, ela tem essa importância, sim, é muito bom, né, para quem está na menopausa, para quem tem problemas hormonais, desregulação do ciclo menstrual. Eu já tive essa experiência com pacientes que atendo no ambulatório do Hospital Universitário, que tiveram resultados bem positivos com o uso da linhaça. Porque a linhaça funciona como o quê? Como estrogênio? Isso, exatamente. O fito-hormônio, ele tem uma estrutura bem semelhante, né, ao estrogênio e assim, né, pode amenizar, né, alguns sintomas apresentados durante o climatério. É interessante porque nesse livro também você colocou. No livro original, eu não me lembro, tinha também receitas? Tem várias receitas, é verdade. A gente dá várias dicas de como utilizar a linhaça, a gente tem assim, várias receitas, o que é legal também, receitas testadas, né, por chefes. A Abril teve assim, o maior cuidado mesmo na elaboração desse livro, muito carinho, é verdade, é verdade. Eu estou aqui com o meu aqui também, ó. Mas é isso mesmo, olha só, vamos mostrar ao mesmo tempo. E tem receitas Isso, incríveis, tem brownie, tem isso. receita de bolo de laranja com canela e linhaça, tem quiche de espinafre, quer dizer, tem receitas doces e salgadas, usando a linhaça na salada, linhaça misturada com a quinoa. A quinoa também é boa para a saúde?
Sim, sim, muito boa, muito boa. E pode, assim, por exemplo, as pessoas que têm por objetivo reduzir a ingestão de calorias, quinoa pode substituir o arroz, por exemplo, né? E que é bem saudável também, sem dúvida. Uma dica que eu gostaria de passar, né, para as pessoas de uma forma geral, vamos aumentar a ingestão de vegetais, né? Sem radicalismos, né? Mas aumentar a ingestão de vegetais, ter uma alimentação mais pró-vegetariana significa mais saúde. Não é necessário ser vegetariano, ser vegano, não precisa ser tão radical. Não sou contra a ingestão de carne, sou muito favorável ao equilíbrio, né? A buscar realmente mais saúde através da alimentação. E aí, nesse sentido, vale a pena a gente aumentar o consumo de vegetais de uma forma geral. Né? Principalmente aqueles integrais, que vai, sem sombra de dúvida, nos trazer muito mais saúde. Você fala dos vegetais verdes também, verdes escuros? Também, sem dúvida, sem dúvida. Em relação assim, aos alimentos integrais de uma forma geral, existe uma linha, né, de profissionais que são meio radicais e dizer que existem os alimentos, os fatores antinutricionais. Por exemplo, a linhaça tem o ácido fítico, que pode inibir a absorção de algumas vitaminas, por exemplo. Mas para que a gente tivesse esse efeito negativo da linhaça, por exemplo, seria necessário ingerir 1 quilo de linhaça. E que é humanamente impossível, por mais Nossa. que se goste de linhaça, né? Então, sem sombra de dúvida, né, para a gente ter assim, um efeito adverso pelo consumo exagerado de alimentos integrais, sabe, isso não existe, não existe, porque a gente não iria consumir uma quantidade assim tão grande. Mas eu falo vegetais de uma forma geral, frutas, legumes, hortaliças, arroz, feijão, né, que é a base da alimentação do brasileiro e que, infelizmente, muitas pessoas acabam substituindo esse arroz e feijão pelo sanduíche, por uma alimentação, um lanche rápido, e isso não é saudável, né? Quando eu falo em realmente aumentar a ingestão de vegetais, de uma forma geral, né? Colocar mesmo o famoso e o antigo, o velho arroz e feijão no prato e vegetais de uma forma geral. Comer a fruta em vez de tomar o suco é literal mesmo, né? Isso mesmo. Agora, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que a gente no mercado fica muito em dúvida, porque tem a semente de linhaça dourada e a semente de linhaça marrom. Elas são iguais? Elas têm o mesmo valor nutricional? Não, não são iguais. E eu não poderia assim dizer uma é melhor do que a outra. Depende do seu objetivo, né? Por exemplo, a linhaça dourada, ela é mais cara porque ela é importada e ela é rica em ácidos graxos poliinsaturados. Ela tem um maior teor de gordura quando comparado com a linhaça marrom. A linhaça marrom já é produzida aqui no Brasil e tem um maior teor assim, de fibras, né, de proteínas, em comparação com a linhaça dourada. E em termos de objetivo, por exemplo, se um indivíduo ele quer reduzir as concentrações de colesterol, está mais indicado o consumo da linhaça dourada do que a marrom. Se a pessoa tem compulsão alimentar e quer controlar essa fome, né? Eu indico a linhaça marrom. Por quê? Essa linhaça marrom, ela tem um maior teor de fibras. Na minha pesquisa mesmo, a gente comparou a linhaça marrom com a linhaça dourada e realmente a marrom, ela tem um efeito melhor no controle do apetite, em comparação com a linhaça dourada. E em termos de palatabilidade, a linhaça dourada ela é mais saborosa, né? Até pelo próprio teor de gordura, né? Os lipídios é que dão sabor aos alimentos de uma forma geral. Então, a dourada ela é mais saborosa, mas também é mais cara, né? Pesa mais no bolso. Mas E a ela tem marrom, mais fibra que a outra? não, não. Na verdade, se a gente for pensar em termos de fibra, a marrom até teria assim, uma fibra mais viscosa, e por isso, na minha pesquisa, eu observei que a marrom ela teria um efeito maior e mais benéfico para o controle da fome, por exemplo, do que a linhaça dourada. Em função dessa marrom, ela tem uma fibra muito mais viscosa. E aí, quando se come
o que que acontece? Essa fibra solúvel, ela absorve a água no estômago, forma um gel que se dilata no estômago e assim controla, né, melhor a fome. Então, nesse caso, dependendo do objetivo, a marrom ou a dourada está valendo. E depende do dinheiro também, né? Se você está mais duro, sobra marrom. É verdade, é verdade. Mas a dica também, Leda, de usar a semente ao invés da farinha também, porque a farinha é mais cara do que a semente, né? Você comprar a semente e triturar em casa sai mais barato Então, e eu te digo, é mais saudável também, tá? Porque às vezes, dependendo da marca da linhaça que você compra, a farinha pode ter uma boa qualidade ou não. Porque antes de eu iniciar minha pesquisa com linhaça, eu fiz assim várias análises de várias marcas de linhaça e quando a gente faz a análise da farinha, é diferente a análise da composição da semente triturada. Porque aí a gente não sabe, né? A legislação aqui da Anvisa, ela permite pelo de rato, não sei é, quantos coliformes fecais, etc. Por isso que eu sempre oriento os meus pacientes a utilizar a semente triturada. Sempre usar a semente, que é mais barata do que a farinha e é mais seguro também. e depois as coisas podem ter fungos também, né? Assim Também. você evita, pelo menos, né? Você compra com uma melhor qualidade. E aquilo que você faz em casa, você também garante mais, né? É A verdade, é qualidade. verdade. Agora, não Você. não adianta para emagrecer, porque essa coisa, essa agonia de emagrecer, e eu sei que é importantíssimo, que é importante para a saúde, eu vivo essa guerra desde a adolescência, mas também não pode comer um monte de linhaça por dia achando que isso vai resolver, né? Tem que ser uma coisa, Não. tem que ser a seriedade de repetir o lance, quer dizer, comer todo dia, um pouquinho, Isso, todo dia, não é isso? exatamente. Criar o hábito, né? E se a pessoa, por exemplo, eu quero consumir a linhaça a partir de agora para controlar a minha fome. À noite tem uma fome descontrolável, né? Que realmente é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A compulsão noturna. Então, a dica é consumir a linhaça no finalzinho da tarde. Né? No lanche que você pode acrescentar a linhaça a uma salada de frutas, sempre associando, é muito importante para quem busca a redução da compulsão alimentar, colocar proteína numa refeição. Né? Por exemplo, uma salada de frutas. Eu já ouvi várias pessoas falando que comer maçã dá mais fome. Né? Isso porque Exato. e dá mesmo, porque é só carboidrato, que rapidamente vai ser digerido, absorvido e logo depois você vai sentir fome. Então é sempre importante, se eu vou comer uma fruta, come junto um ovo, um pedaço de queijo, né? Ou então mistura na salada de fruta um iogurte e aí coloca a linhaça. Ah, E, tá. Dá o e golpe de acrescenta a proteína, que a a proteína também te proteína ajuda a é saciar melhor, né? exatamente, exatamente. E aí, junto com o controle do peso, assim, e colocando a linhaça ou qualquer outra semente, que pode ser a chia, por exemplo, né? Que também é bastante interessante de ser consumida nesse aspecto, sem sombra de dúvida. À medida em que se torna um hábito ingerir mais fibra e uma alimentação saudável em conjunto, isso vai tornar você uma pessoa mais saudável e auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, do diabetes tipo 2. Isso se realmente a pessoa tiver um estilo de vida saudável. Né? Não imagina que eu vou passar a consumir linhaça a partir de amanhã e continuar a comer o que eu sempre comi. Não vai adiantar nada. Agora, me diz uma coisa, para as questões emocionais, tipo depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, coisas que a gente está vivendo nesses tempos, né? A gente já vivia antes, mas eu acho que pós-pandemia isso ficou mais acirrado. A linhaça pode oferecer alguma ajuda para isso, para depressão, para ansiedade?
Olha, na verdade, cientificamente falando, a linhaça ela vai ser importante, por exemplo, para a formação da bainha de mielina, que vai ser interessante para a manutenção dos neurônios, por exemplo. Em relação ao aspecto emocional, a gente não tem assim comprovações científicas, mas em termos de sistema nervoso, né, eu posso dizer que ela é importante sim, e que talvez doenças que realmente degenerativas em aspectos assim do sistema nervoso pode ser que a linhaça ela possa contribuir efetivamente por aí. Agora, em relação à emoção, né? Eu estou iniciando agora um projeto de pesquisa. Daqui a pouco, quem sabe lá para o finalzinho do ano, eu vou ter alguns resultados interessantes para conversar com você. A gente vai estar trabalhando com pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia pós-infarto agudo do miocárdio e vamos fazer um acompanhamento desses pacientes, né? Saber efetivamente o padrão alimentar desses indivíduos e tentar associar com o aspecto emocional, porque a depressão, a ansiedade é muito comum em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. E a gente quer investigar se há alguma associação com o padrão alimentar. Não aquela máxima que a gente já sabe que o infarto está diretamente relacionado com uma alimentação desequilibrada e etc. Não, a gente quer saber assim, aspectos mais minuciosos que pode estar relacionado com a depressão pós-infarto. Porque, sem sombra de dúvida, a nutrição é muito importante para o nosso cérebro, né? E é fundamental, a depressão, a ansiedade, ela está relacionada com a alimentação. O que eu poderia te dizer é o seguinte: a alimentação natural, ela é muito protetora em relação a essas alterações emocionais, né? Não te diria especificamente a linhaça, mas a alimentação natural. E uma alimentação baseada em produtos industrializados estaria muito associado com os estados de depressão, de ansiedade, tão comum entre as mulheres, né? Sabe que no livro da doutora Glorimar tem cardápio. Tem um cardápio de 2.500 calorias, tem um cardápio de 1.500 calorias. Cardápio mesmo, completo, com café da manhã, lanche, almoço, Isso. lanche da tarde, tudo. Quer dizer, então tem orientação muito precisa, né? Muito parceira. Uma orientação parceira, com lista de compra, não é? Com preocupação de ajudar mesmo, né? De associar a linhaça a uma qualidade de vida maior, né? No caso da prevenção do câncer, ela pode ajudar também, não? Olha, a gente não tem assim estudos com resultados conclusivos em relação a isso, né? Tem alguns estudos que sinalizam que sim. E o que eu poderia adiantar para você? Por exemplo, as pessoas que principalmente cânceres que atacam o sistema digestório, né? No intestino, por exemplo, está muito relacionado com o maior tempo que se expõe esse intestino às toxinas, né? Que devem ser eliminadas. Então, aquele indivíduo que não tem o funcionamento intestinal normal, adequado, que é funcionar diariamente, né? Tende a expor o intestino a uma quantidade de toxina muito maior. E isso pode, de alguma forma, estar relacionado na carcinogênese? Talvez, né? Então, uma alimentação mais natural seria protetora também em termos de proteger contra o câncer? Sem sombra de dúvida. Né? Não falaria especificamente da linhaça, mas do padrão alimentar de uma forma geral. Porque os estudos já mostram que realmente não existe um alimento milagroso, mas o padrão alimentar. Por isso que a gente encontra tanto trabalho sobre a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que é um padrão alimentar. Não é um único alimento, né? Mas é a base de azeite, peixes de água fria como salmão, né? Mas, na realidade, é o padrão alimentar que realmente vai determinar a prevenção de doenças crônicas e uma vida mais saudável para o indivíduo. Eu queria saber também do óleo, porque tem um óleo de linhaça que a gente pode comprar pronto.
né? Que vende até o vidro é pequenininho assim e tal. A gente pode cozinhar com esse óleo ou ele é para usar frio, salada e tal? Ele é para usar frio, é para usar frio. E é uma boa fonte de ácidos graxos, né, poliinsaturados, que são, assim, muito cardioprotetores, né? Eu diria assim, porque tem um aspecto é, de protetor mesmo, em termos de célula. Ele evita a agregação plaquetária, né? E que é muito bom, e assim evitar trombose, por exemplo. Seria muito bom, né, para quem pode comprar o óleo de linhaça, utilizá-lo, por exemplo, numa salada, né? Não para cocção, mas para uma salada, sim, É. tá? Você defende que o azeite, porque hoje em dia tem um azeite que está escrito no rótulo assim, tem 500 tipos de azeite, né? Dos mais caros aos mais baratos, misturado com óleo, que outro dia eu vi uma pesquisa que tinha mais óleo que azeite, que o rótulo não corresponde à realidade. É uma grande loucura. O É consumo, verdade. é, a, a grande variedade de coisas a serem consumidas também tem as suas desvantagens, né? Mas tem um azeite que é feito, que está escrito no rótulo, para grelhar e cozinhar. E o azeite que a gente usa na Isso. salada. Uhum. Será que faz diferença esse azeite para grelhar é melhor do que o óleo, por exemplo? Do que o óleo Muito vegetal? melhor, muito melhor. Que na realidade, uma coisa que eu oriento para os meus pacientes de uma forma geral, até mesmo as pessoas que não têm muita condição financeira, né? É melhor reduzir a quantidade de fritura que você consome Uhum. e pagar um pouquinho mais caro por um azeite e cozinhar realmente com azeite e não com óleo, né? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, na realidade, o que seria mais saudável realmente é preparar os alimentos com o azeite. E o azeite extra virgem, que é o mais caro, esse sim a gente deve acrescentar no alimento já pronto, já preparado. Mas vale muito mais a pena, ao invés de você comprar 4 garrafas de óleo de soja, você comprar uma de azeite, né? Aquele para grelhar, para que você reduza a quantidade de fritura e, sem sombra de dúvida, é muito mais saudável o azeite do que o óleo, Leila. E não tem, assim, diferença entre, o de canola é mais saudável do que soja. Não, não, não é. Entre usar óleo ou azeite, é melhor optar O pelo azeite. azeite. Se não tem condições de comprar o azeite, pelo menos varie o óleo que você consome. Não use só o óleo de soja, né? Ah, Cada mês é? comprar um. Dá uma variada, né? Mas o ideal é realmente substituir pelo azeite. O que você me diz da. Porque tem muitas nutricionistas defendendo o uso da banha de porco, né? Uma volta. Assim como a cozinha da vovó voltou à comida de verdade, a comida de antigamente, das avós da gente, que tinha tudo, né? Que tinha todos os Uhum, vegetais, todas as carnes, é tinha vísceras, verdade. né? A gente comia variado, comia um pouco de É, tudo. é Depois verdade. ficou aquela coisa, vai sofisticando, depois fica todo mundo no peitinho de frango, na batata doce e tal, e agora está se falando muito na banha de porco. O que você É. acha da banha de porco? Eu já participei de uma banca de doutorado em que foi defendida a ideia do consumo da banha de porco. E aí, realmente, as pessoas dizem dessa máxima, mas antigamente, a minha avó, por exemplo, ela faleceu com 106 anos de idade. Consumia banha de Jura? porco? Consumi. Sim, sim, eu espero ter Que herdado essa maravilha, que genética. benção, hein? Que E, e, genética e boa você tem. poxa, eu espero ter herdado esse aspecto. Mas na época da minha avó, a vida era diferente. A minha avó morava na roça, ela andava quilômetros diariamente, né? Tinha outro estilo de vida, ela fazia muito mais exercício, muito mais, a atividade dela era muito mais pesada do que a minha atualmente. Hoje em dia, eu aperto um botão, eu ligo todos os meus equipamentos na cozinha, né? Tenho muito menos trabalho, muito menos força. Então a gente não pode dizer, por simplesmente, que a banha de porco é mais saudável, porque antigamente se consumia e
tinha mais saúde. Porque antigamente a vida era diferente, o estilo de vida era diferente. E a gente E a deve gente ter não tinha o muito estresse que a gente tem cuidado. hoje, né? Exatamente, hoje em dia a vida é outra, é outra. Então a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, né? A literatura científica muitas vezes acaba nos pregando uma peça. Você lê um artigo, te diz a banha de porco é muito saudável, mas na realidade você tem que ler vários para você chegar a uma conclusão, né? Por isso que eu defendo muito que todo e qualquer profissional ele deve ter assim uma educação continuada, fazer sempre cursos de atualização, participar de congressos, para que a gente realmente esteja sempre atualizado, porque caso contrário, você pode cair numas pegadinhas de pegar um artigo, ler um artigo, assumir aquilo como uma verdade absoluta, e não é bem assim. A banha de porco, como por exemplo o óleo de coco também, que é uma outra gordura bastante polêmica, azeite de dendê, né? A gente deve ter muito cuidado com essas gorduras, né? Eu sou assim defensora do azeite, reconheço a importância e o valor da dieta do Mediterrâneo em termos de cardioproteção. Então, banha de porco? Não, não para a nossa vida atual, né? Azeite de dendê? Também não. Óleo de coco? Também não. Óleo de coco também não, é? Também não, né? Todos os especialistas da área, eles realmente. Eu fiz uma pesquisa também com óleo de coco e a gente percebe o que, em termos de cardioproteção, não tem um efeito deletério, não tem um efeito benéfico, mas também não tem o deletério. Em alguns casos, tem um efeito deletério, então a gente deve ter muito cuidado. Eu não recomendo o consumo de óleo de coco. Olha Assim como só. também dendê, também é um perigo. Mas nessas misturas, por exemplo, de bolo e tal, que a gente não vai usar azeite, né? Porque eu não sei se vai dar certo no Não, bolo não, colocar azeite. não, Acho que não. Aí eu não. uso óleo de coco. Você acha que deve usar o quê? Deve usar Não, manteiga? eu também uso óleo de coco. É melhor do que margarina, né? Margarina é péssima, né? É péssimo, é péssimo. E aí o óleo de coco é melhor, sem dúvida. Então, Entre a margarina e a manteiga, é melhor a manteiga, até pela própria palatabilidade. Agora, por exemplo, no bolo, eu também uso óleo de coco. Eu só não recomendo, como vários profissionais, né, o consumo diário de Uhum. óleo de coco para uma série de coisas. Não, isso eu não recomendo. O que você recomenda no uso diário? A linhaça, a chia, os Uma, vegetais? uma alimentação balanceada, né? Você ter no teu prato arroz, feijão, uma verdura, um legume, de sobremesa uma fruta, né? A água é a melhor bebida do mundo, não se pode esquecer de beber água nunca. E colocar realmente as sementes na sua vida, né? Os veganos, os vegetarianos, eles já têm essa prática, né? Eles só conseguem ter uma alimentação equilibrada acrescentando realmente as sementes no seu dia a dia. E nós que somos onívoros, né, que comemos carne, eu acho que a gente também deve ter esse hábito de acrescentar realmente essas sementes integrais na nossa alimentação diária. E hoje em dia também a gente tem um acesso a sementes muito maior, né? Porque eu me lembro quando eu era pequena, É. eu me lembro da minha mãe botando a semente de abóbora no forno, sabe? Não sei, ela Isso. mandava a gente comer e a gente tirava aquela casquinha branca e comia aquele miolinho, né? Hoje em dia você já Isso. encontra o miolinho todo preparadinho nas casas de produtos naturais, né? Então Tem razão. você tem opção, né? Você tem que é que não basta comer, né? Tem que comer pensando, né? É verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
Hoje em dia é muito mais fácil, é tudo muito mais, o acesso está muito mais tranquilo realmente, né? Para quem, eu não quero triturar, vou comprar já triturado, não precisa preparar a semente de abóbora, né? No forno, já está prontinho ali nessas casas. Realmente, o acesso a ter uma alimentação mais saudável é muito, muito mais fácil, sem dúvida. Nem sempre é barato, mas aí você tem que também negociar, né? Negociar com o seu Sim, bolso e com a sua sim, história, né? Agora, pode comprar semente de exatamente. linhaça já triturada, ela perde a qualidade? Tem algumas marcas, é importante que ela tenha sido prensada a frio, embalada a vácuo, tendo assim todos os cuidados. Eu me lembro que na época, lá em 2010, eu analisei várias marcas, né? E cheguei a uma que era muito boa, de muito boa qualidade. Que obviamente a gente não vai falar a marca, né, para fazer Porque a gente nem sabe se manteve a qualidade, né, nesses a anos qualidade, é todos. verdade, mas a dica é buscar realmente aquela que foi prensada a frio, embalada a vácuo, que teve realmente esses cuidados, que a embalagem ela seja opaca, que teve os cuidados mínimos que a gente já conhece para manter e conservar a qualidade nutricional da linhaça. Tá certo. Muito obrigada. Eu adorei te reencontrar, relembrar a dieta da linhaça e Ok. relembrar esse livro com as suas receitas, Isso com a mesmo. sua Muito história. obrigada a Obrigada. você, foi um prazer. Né? Lá em 2010 eu estava lançando esse livro, hoje em dia eu estou mais trabalhando em cursos. Agora eu digo para quem me segue, vai lá nas minhas redes sociais, a gente está lançando um curso novo de atualização para nutricionistas e profissionais da área de saúde, que tem a ver com alimentação também. Nosso primeiro curso vai estar abordando a saúde da mulher, então não percam, né? Porque sem sombra de dúvida, Importantíssimo. Aliás, a linhaça é importantíssima. utilizada, a linhaça é muito importante também nessa questão, né, no pré e pós-menopausa. Isso, exatamente, exatamente. Então, quem tiver interessado, vai lá, me sigam, né? E vejam lá as inscrições para os nossos cursos de educação E continuada. quando você fizer a nova pesquisa, você falou que no final do ano vai ter um novo Isso, resultado, você me avisa, exatamente. tá bom? Com certeza, com certeza. E a gente vai estar falando sobre nutrição, né? É um projeto que a gente eu vou estar realizando com uma cardiologista e um psiquiatra. E que a gente vai estar agregando, né? Nutrição, psiquiatria e cardiologia. Tá bom? Muito bom. Vai ser um prazer, Tá combinado. tá? Muito Um obrigada. abração, Tá muito ok. obrigada. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.